Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo hoje a gente vai estar falando sobre arrays, tá? Novamente. E a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre arrays, tá? Então para começar a gente vai criar um array chamado números. A gente vai especificar, na verdade, o número de elementos que a gente quer ter nesse array. Eu não vou me aprofundar muito basicamente no que isso significa. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imprimir aqui números na tela, para que a gente possa recapitular o que a gente está fazendo. E vocês vão ver o endereço de memória, tá? Isso aqui é o endereço de memória, beleza? Beleza. Beleza, então a gente tem esse array. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode, como a gente não assinou nenhum valor inicialmente, a gente pode, depois de ter criado o array, a gente pode alterar algum valor aqui, por exemplo, números 0, que é o primeiro elemento, vai ser igual a menos 9, tá? E aqui se eu chamar para mostrar o primeiro elemento, números índice 0, tá? Que vai mostrar o primeiro elemento. Executando, a gente deve ver menos 9 no console, tá? Beleza. Feito isso, a gente vai assinar aqui no segundo elemento, tá? Na verdade, segundo elemento, primeiro no index, o índice número 1, tá? 15, por exemplo. Daí a gente volta aqui e mostra esse elemento utilizando a função cout. Então a gente vai executar e vocês podem ver 15, tá? Aqui na tela. Se eu mostrar, por exemplo, o elemento número 2, né? Na verdade, o terceiro elemento que está no índice número 2, se eu fizer isso, eu vou ver aqui o número menos 2, que não significa nada, porque esse valor foi inicializado lateralmente. Se eu passar aqui, por exemplo, o número 3, eu vou ver também outro número arbitrário. Como vocês podem ver, que isso é apenas um endereço de memória, tá? Não significa nada. Então, é interessante se a gente puder inicializar o nosso array de uma forma consistente. Para isso, existe o loop for, que a gente vai conversar sobre ele nos vídeos futuros, beleza? Beleza, mas por isso, nesse vídeo é por isso, sobre essa questão, mas a gente vai voltar aqui para fazer outra coisa, tá? Então vamos apagar isso aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai inicializar esse array números com uns elementos aqui, por exemplo, esses números aqui, tá? Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero saber quantos elementos esse array tem. E para fazer isso, se vocês já aprendem outra linguagem de programação, geralmente o objeto array vai ter uma função que obtém, que retorna o número de elementos. Em C++ existe o objeto vetor, né, vector, que é de uma classe vetor, que já tem essa funcionalidade. Mas se a gente estiver trabalhando com vetores dessa forma mais primitiva, né, que é comum, que é também encontrada no C, a gente precisa fazer algumas gambiarras, por se dizer, tá? Então essa gambiarra basicamente é o seguinte, vamos fazer aqui sizeOf, tá? Essa função retorna o tamanho de alguma coisa, tá? Tamanho de... Vamos retornar o tamanho de números, tá? Então a gente pode obter o tamanho de números. Vamos executar. E o que a gente vai ver é o seguinte, a gente vai ver o número 12, tá? Como vocês podem ver aqui. Isso aqui é o número total de bytes que esse array está consumindo na memória, beleza? A gente também, em vez de passar esse objeto, a gente poderia passar um tipo de dado, por exemplo, o tipo inteiro. Se a gente fizer isso aqui, vai funcionar, tá? Da mesma forma. Vocês vão ver o número 4, tá? Que significa 4 bytes. Então, o inteiro consome 4 bytes. Se a gente não quiser passar o tipo de dado, a gente pode passar um número. Por exemplo, o número 8. Na verdade, o número 1, né? O número 1, que é do tipo inteiro, como vocês podem ver, ele consome exatamente 4 bytes. Se a gente passar, por exemplo, 1.9, nesse caso aqui vai ser um double, tá? Uma variável do tipo double, vai consumir exatamente 8 bytes, tá? Então a gente pode ver que a gente pode acessar o tamanho total de um array, tá? Quanto um array vai consumir de memória, mas quanto cada elemento vai consumir. Fazendo isso, a gente pode efetuar uma operação matemática simples para obter o número de elementos, né? Então vamos fazer isso. Vamos digitar aqui número de elementos, dois pontos. A gente vai fazer o que? Pegar o tamanho total em bytes do nosso array, números, dividido pelo número de bytes que
uma variável do tipo int consome, tá? Fazendo isso, a gente vai obter o número total de elementos. Se a gente executar, a gente vai ver que esse array aqui tem exatamente 3 elementos, ok? Tá? Se a gente adicionar aqui mais 2 elementos, né? Agora a gente tem 5 elementos, e a gente vai verificar isso aqui no nosso console, 5 elementos, tá? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!